Olá pessoas, meu nome é Dandrel Henrique e eu venho aqui por meio dessa aula foi feita principalmente pensando nos vestibulandos, quem vai fazer Enem, sabe? Provas que cobrem esses assuntos de atualidade, entenderam? Mas também quem se interessar pelo tema de movimento LGBT, aqui eu pretendo tratar das dúvidas que você pode ter envolvendo sexualidade, identidade de gênero, apresentar o início do movimento LGBT nos Estados Unidos, no Brasil, falar da epidemia de AIDS, como ela afetou esse movimento. Nisso eu vou apresentar vários mapas e gráficos que foram feitos pelo jornal o Globo, tá? Baseados em dados de algumas instituições internacionais e nacionais, ok? Tudo isso tá bem explicadinho, tá, gente? No documento que tá aqui na descrição do vídeo, que são os slides comentados. É mais ou menos o que eu tô falando aqui, só que até mais informação. Eu vou estar trazendo hiperlinks lá para vocês se aprofundarem sobre coisas que eu vou estar falando aqui, para quem se interessar. Claro, que fique claro, tá? E para isso eu vou trazer exemplos de pautas, de vitórias e desafios do movimento LGBT no Brasil, no mundo, dependendo. E eu vou finalizar com os meus contatos. Estão aqui na descrição também, tá, gente? Mas no documento também vai estar lá no final. Pra se tiverem alguma dúvida ou alguma coisa assim, tá, gente? Fica à vontade para mandar mensagem. Mas, ok, entrando na aula, o que é LGBT? Bem, literalmente abrindo a sigla, né? Significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Muita letra, gente, muita coisa, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai fluindo e as coisas vão se esclarecendo, ok? Que fique claro, algumas décadas atrás a gente falava apenas em movimento gay, por exemplo. Com o tempo foram surgindo siglas para englobar mais daqueles indivíduos que destoavam da sexualidade, do gênero que a sociedade no geral espera da gente. Por exemplo, GLS, que significava gay, lésbicas e simpatizantes. Depois surgiu também GLBT, que tem o mesmo significado atual, só muda a ordem, tá, gente? Atualmente mais usada é essa mesmo que eu falei, LGBT, mas por vezes a gente vai ver ela acrescida do mais ou de outras letras, com a ideia de abranger mais pessoas, outras pessoas que fogem do padrão, entendeu? Mas tem em mente o LGBT. Você pode ver ele acrescido de outras coisas, mas as 4 primeiras letras estão lá e você vai saber o que ela representa, tá, meu povo? Agora entrando no ponto que pode vir a ser até o mais complexo, porque eu sei que muita gente vai ter dúvida, mas vamos fluindo, qualquer coisa pode mandar uma mensagem e ok. Falando primeiro de sexualidade, gente. O que é sexualidade? Sexualidade, para começo de conversa, ela também pode ser chamada de orientação sexual ou condição sexual. Então tem pessoas que vão defender um termo, outro, mas enfim, você tem só que saber que isso pode ser nomeado de outros modos, ok? E o que é sexualidade? A sexualidade, ela diz respeito ao desejo do indivíduo, ou seja, por quem o indivíduo se atrai sexualmente. Em ênfase por ser o desejo pessoal do indivíduo, tá? Uma questão interna. Exemplos de sexualidade, nós temos a heterossexualidade, que é a atração apenas pelo gênero ou sexo oposto ao teu. Por exemplo, um homem que se atrai só por mulheres, ou uma mulher que se atrai apenas por homens. Outra sexualidade é a homossexualidade, que é a atração apenas pelo mesmo gênero ou sexo. Exemplos: mulheres que se sintam atraídas apenas por mulheres, ou homens que atraem-se apenas por homens. Na homossexualidade nós temos os gays, que é o homem homossexual, é o homem que sente atração apenas por outros homens. E nós temos as lésbicas, que é a mulher homossexual, ou seja, que se atrai apenas por outras mulheres, ok? Agora, indo para os bissexuais. O bissexual, ele sente atração tanto por homens quanto por mulheres. Mas, gente, isso não tem nada a ver com bigamia ou poligamia, tá, gente? Não vamos confundir as coisas. Significa que é uma pessoa que pode se relacionar tanto com homens quanto mulheres, ok? Não ao mesmo tempo, enfim, polígamos e bígamos existem em qualquer sexualidade, tá? Mas não é isso que eu vou tratar aqui agora. Exemplos de um bissexual é uma mulher que sente atração tanto por homens quanto por mulheres, e um homem que sente atração tanto por homens quanto por mulheres, ok, gente? E agora indo pra identidade de gênero, agora fica um pouquinho mais complicado, tá, meu povo?
Mas vamos com calma, como eu já falei, qualquer coisa manda mensagem, e esse é um assunto, eu acho, até mais importante daqui. A identidade de gênero, ela diz respeito a como a pessoa se entende enquanto ser humano, sabe? Como ela se enxerga enquanto indivíduo. Mais uma vez, a ênfase é na autoidentificação, é algo pessoal, algo interno, tá? No que tange o gênero das pessoas, elas podem se classificar entre cisgêneros, ou abreviadamente cis, ou transgêneros, abreviadamente trans, tá, meu povo? Cisgêneros são aqueles que identificam-se com um gênero socialmente associado ao seu sexo ou genital, tá? Em outras palavras, é quem se identifica e se lê sua identidade tal qual é designada por ela, para ela pela medicina quando essa pessoa nasceu, tá? Um exemplo: um indivíduo que nasceu com um pênis e foi lido socialmente pela medicina enquanto homem. Ele internamente também se lê enquanto homem. Esse indivíduo é um exemplo de um homem cisgênero, ok, gente? Agora, um outro exemplo. Um indivíduo que nasceu com uma vulva, uma vagina, e foi lida socialmente pela medicina enquanto mulher. E internamente também se enxerga enquanto mulher. Esse é o caso de uma mulher cisgênero, ok, gente? Indo para os transgêneros. Transgêneros são as pessoas que identificam-se com um gênero diferente daquele socialmente associado ao seu sexo, à sua genital. Em outras palavras, aqueles que se identificam e leem sua identidade diferente daquela que lhe foi designada pela medicina ao nascer, entenderam? Exemplos: um indivíduo que nasceu com um pênis e foi lido socialmente pela medicina enquanto homem. Porém, entretanto, todavia, internamente entende-se como uma mulher. Seria esse o caso de uma mulher trans. Outro exemplo: um indivíduo que nasceu com uma vulva, uma vagina, e foi lido socialmente pela medicina como uma mulher. Porém, entretanto, todavia, internamente esse indivíduo entende-se enquanto homem. Seria o caso de um homem trans, ok, gente? E é o caso que temos, por exemplo, naquela novela da Globo que está fazendo sucesso agora, Força o Querer, nós temos o Ivan, ok? Vale uma observação aqui quando a gente está falando de transexual, transgênero, travesti, esses termos podem estar confundindo um pouco vocês, tá, gente? Mas o que eu tenho para dizer? O trans é o termo genérico, tá? Ele se refere ao transexual, ao transgênero, ao travesti. E sobre os outros termos, transexual e transgênero, por exemplo, falando do transgênero e do transexual, são termos que eles já foram tratados com distinção. O transexual já foi tratado como alguém que necessariamente fez a cirurgia, e o transgênero alguém que não fez. As travestis, por sua vez, ela é um termo que tem um estigma social muito forte, porque é extremamente associado à prostituição, por exemplo. Mas enfim, esses estigmas, eles estão diminuindo, sabe? Estão diminuindo para reforçar aquela ideia de que identidade, gênero e sexo, identidade, gênero e só genitais são duas coisas completamente diferentes. Uma não define a outra, tá, gente? Você vai ver esses termos sendo tratados, esses indivíduos sendo tratados enquanto indivíduos diferentes, enquanto identidades diferentes. Mas isso está entrando em desuso, tá? Falando agora, na verdade, o mais importante, né, gente, até aqui é entender que sexo, sexualidade e identidade de gênero são questões independentes, tá? Uma coisa não define a outra, que fique isso claro, tá, meu povo? Sobre o sexo, as genitais, né, gente, só pra reforçar, além da figura do macho, figura da fêmea, nós temos, ou seja, além da figura do pênis e da figura da vagina, nós temos outras possibilidades, que incluem variações de cromossomos, gônadas e ou órgãos genitais, que é o caso das pessoas intersexos, que antigamente eram chamados de hermafroditas, mas esse termo está em desuso, tá, meu povo? Essa imagem aqui que eu trago agora, ela pode parecer muito complexa, mas calma, meu povo, calma, eu não vou complicar mais vocês não, tá? Até porque o essencial do que poderia cair no Enem da vida, por exemplo, já foi dito quando eu tava com a figura do slide anterior. Isso daqui eu tô trazendo só para vocês saberem. Existem indivíduos que entendem-se com gêneros distantes de homem e de mulher, como os não binários, ok? E que existem também sexualidades diferentes da que eu já citei ali em cima. Nós temos os indivíduos assexuais, os pansexuais e por aí vai, tá?
Isso não vai cair, isso aqui, eu trouxe aqui como uma curiosidade para vocês saberem que existem, mas isso não vai cair em nenhuma prova. Enfim, indo agora para uma questão, assim, uma curiosidade geral, né? Principalmente agora que a gente está vendo esses indivíduos mais na mídia e tal, sem necessariamente serem tratados enquanto escárnio, coisa assim, a gente está vendo eles tratados de um jeito mais humano, né? Então a diferença da drag para pessoa trans. Transgêneros, como eu já falei, são aqueles indivíduos que se identificam com um gênero distoante daqueles que lhe foi imposto pela sociedade, pela medicina, de acordo com as suas genitais quando eles nasceram, tá, gente? E as drag queens são artistas. São pessoas, no geral homens, mas não tem regra, não tem uma identidade de gênero certa pra você fazer drag. Qualquer um, teoricamente, você aí do outro lado, se você quiser fazer drag, teoricamente você pode fazer. E essas pessoas se vestem, se maquiam e utilizam artifícios visuais, usualmente femininos, mas não tem regra, você pode usar outras inspirações, você pode fazer uma drag inspirada, não sei, num gato, numa ave, o que você preferir. E usam desses artifícios para fazer performances artísticas, ok? Nessas imagens eu trago a Pablo Vittar, que é uma pessoa que se entende com o gênero que ele foi designado a nascer. A Pablo Vittar é um homem cisgênero que usa dos tais artifícios visuais para fazer performances artísticas, ok? Logo é uma drag queen. Ivan, personagem da Força do Querer, havia sido designado mulher ao nascer, mas se identifica enquanto homem, lembrem? Logo, um homem trans. Já pensando um pouquinho mais depois, entrando agora na questão mais histórica, gente, temos a rebelião de Stonewall. Essas imagens aí que eu estou trazendo do local e de manifestações, confronto com a polícia e tudo mais. O contexto histórico disso daí era a década de 60. Nessa época, os Estados Unidos, que é onde isso aconteceu, viviam em plenas políticas segregacionais. Por exemplo, a questão racial, nós temos escolas de brancos, escolas de negros, transportes públicos divididos, onde aqui as pessoas brancas, onde aqui as pessoas negras. Toda essa questão estava bem forte na época, que também estava acontecendo a Guerra do Vietnã. Nós tínhamos o surgimento de hippies e de manifestações contra a segregação, contra essas questões sociais, contra a guerra. E nesse meio desse turbilhão todo surge a questão LGBT também. No bairro de Greenwich Village, em Manhattan, Nova York, existia um dado bar chamado Stonewall Inn. Esse bar ele era controlado por um grupo de mafiosos, sabe? E usualmente ele era frequentado por muitos indivíduos que não tinham muito para onde ir. Eles só em certos lugares mais liberais, assim, digamos, eles seriam pelo menos um pouquinho aceitos. Indivíduos como drag queens, pessoas trans, homens afeminados, lésbicas masculinas, prostitutos e prostitutas, jovens sem teto. Nesse tipo de ambiente, tá? Não só lá, mas eram comum batidas policiais. Dessas batidas era comum maus tratos e violência. E assim persistiu até o dia 28 de junho de 1969, quando uma dessas batidas culminou na tal rebelião de Stonewall, com confrontos entre os frequentadores e a polícia de Nova York. Esse talvez tenha sido, tipo assim, marco zero do que tange a história do movimento LGBT. Não tem como você citar o movimento LGBT, a história, e não pensar em Stonewall. Que fique claro que eu tô falando aqui movimento LGBT, mas na época você não tinha essa questão LGBT, tá, gente? Na época você tinha a luta pelos direitos gays apenas, ok? E as manifestações protagonizadas e tal por essas minorias duraram ao todo 6 dias. Depois disso, nos anos seguintes, começaram a surgir organizações lutando pelos direitos LGBTs, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. E um ano depois da rebelião, em 28 de junho de 1970, nós temos as primeiras marchas do orgulho gay. Mais uma vez, lembrando que a gente ainda não tinha LGBT na época, enquanto sigla, ok? Em diferentes capitais americanas também foi muito reprimida, mas persiste até hoje, não só nos Estados Unidos, como pelo mundo. Aqui no Brasil, se não me engano, a parada de São Paulo é um dos maiores eventos do estado, ok? É um exemplo. Só perde, se não me engano, para o Novo e para o Carnaval. Mas, pensando agora, falando um pouquinho mais do Brasil, né? Entrando mais no Brasil, o nosso movimento LGBT ele começa com a força para os fins da década de 70. Ainda em plena ditadura, mas ela já estava enfraquecida, a censura estava mais fraca, nesse ritmo as pessoas LGBTs elas se aproveitavam para se reunir em bares
e clubes e pensar modos de resistência. Já estava mais tranquilo fazer isso. Perigoso, cheio de problemáticas, mas não tão ruim quanto já havia sido. Enfim, nesse contexto, em 1978, surge um jornal chamado O Lampião da Esquina. Focado principalmente na questão gay, ele tinha essa pretensão de denunciar abusos, expulsões e perseguições contra a população LGBT na época. Ao longo ele teve 38 edições, ele foi da edição 0 até 37 e vendeu milhares de edições por exemplar. Outro jornal que surgiu nessa época, em 1981, foi o Xana com Xana. Já um pouco mais focado nessa questão das mulheres lésbicas e trazendo uma pegada mais feminista. Ele era comercializado num bar chamado Ferros Bar, que ficava no centro de São Paulo. E essa comercialização ela era feita sem consentimento dos donos dos bares, que em certo momento proibiram e expulsaram os tais militantes. Porém, no dia 19 de agosto de 1983, militantes do GALF, que é o Grupo Ação Lésbica Feminista, com apoio de outras feministas e gays, conseguem driblar o porteiro, entram e fazem um ato político que consegue reverter a proibição desse processo lá no Ferros Bar. E esse episódio ficou conhecido como Stonewall brasileiro. Depois disso, militantes propuseram a comemoração no próprio dia 19 de agosto como o Dia do Orgulho Lésbico, que foi reconhecido pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Entrando agora, gente, mais na questão da AIDS, ok? Que foi uma doença que mudou tudo. Até onde eu estava falando, os direitos LGBT já estavam ascendendo, sabe? Estava se discutindo mais as pautas, os grupos só estavam aumentando, até que nós temos a AIDS. E por que nós temos isso? Primeiro, o que é AIDS? A AIDS é uma doença que interfere na capacidade do organismo de combater infecções. Ela é causada pelo vírus HIV, tá, gente? Muita gente confunde a AIDS com HIV, mas vamos entender. A AIDS é a doença causada pelo vírus HIV. Ela pode ser transmitida por sexo vaginal, oral, anal. Por isso ela é considerada uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Ou usando agora esse termo mais atualizado, tá? Eu imagino que nas provas, dependendo de quando você estiver vendo isso, ainda o principal seja o DST. Mas a gente já tem como uma coisa mais atualizada o termo IST, infecção sexualmente transmissível. Mas, continuando, além disso, ela pode ser transmitida por qualquer contato com sangue, o que ocorre principalmente com o compartilhamento de objetos cortantes e perfurantes, e fluidos vaginais, sêmen e tal. É uma doença que já foi muito estudada, ainda é muito estudada, mas até esse momento, pelo menos que eu estou gravando isso daqui, a gente não possui uma cura. O que acontece é que tem a possibilidade de você fazer um uso constante de antirretrovirais para prevenir infecções secundárias, complicações, tardamentos de transmissão, e torna mais difícil, né? Você consegue, mais difícil no caso da transmissão, desculpa, e assim você consegue prolongar a vida da pessoa que tem essa doença e ainda assegurar uma certa qualidade, que não tinha lá no início. Mas agora, voltando para uma questão mais histórica, a epidemia de AIDS ela teve o boom lá na década de 80. E logo os homossexuais, mais uma vez lembrando que a gente não tinha a questão LGBT na época, na época era uma questão, a gente tratava como unicamente homossexuais, dos gays e tal. Eles ganharam o estigma de serem vetores dessa doença, que naquela época era a certeza de morte. Nesse contexto de crise de saúde pública, a pauta liberal da sexualidade esvaziou completamente. Os militantes eles iam abandonando os grupos, fugindo, temendo pela vida e pela perseguição que estava se instaurando, não só no Brasil, mas pelo mundo. Ainda assim, começa a atuação de certos grupos de combate da AIDS, como o Triângulo Rosa de São Paulo, se não me engano, de São Paulo, né? E o Grupo Gay da Bahia, na Bahia, obviamente. Enfim, isso teve uma certa reação. Por exemplo, peculiarmente, a resposta governamental à AIDS, porque o governo, por exemplo, aqui no Brasil começou a destinar verbas para financiar grupos que quase sempre eram grupos LGBTs que atuavam no combate ou na conscientização da doença, acabou sendo uma das primeiras ações de reconhecimento do movimento LGBT e de suas pautas. Trazendo dados aqui de 2012, de um levantamento do sociólogo Júlio Jacobo, eu não sei falar esse sobrenome, mas enfim, Weisel. Qualquer coisa a gente só olha o documento que está aqui embaixo, tá, gente? Enfim, com base no dado do Ministério da Saúde, ele nos diz que
67,5% dos portadores de AIDS são héteros, 58,2% mulheres, além da maior incidência estar entre indivíduos de 30 a 49 anos, e o Rio, por exemplo, é o quarto estado com maior incidência desse vírus, tá? Acima da média nacional. Aqui é 28,7 pessoas a cada 100 mil habitantes. A média nacional é 20,2. Quer dizer, a gente tá falando de dados de 2012, tá, gente? Lembrando que o HIV, de qualquer modo, ele pode ficar muito tempo dormindo no seu organismo antes de você demonstrar sintomas de AIDS. Então, gente, vamos ser conscientes na hora de fazer certas coisas. Use proteção, tá? Não só pela AIDS, mas existem várias outras STs. E na dúvida, na real não precisa nem de dúvida. Tá com tempo livre, passar num lugar, tem vários lugares onde você pode fazer o teste grátis. Faça, gente. A gente não sabe o dia de amanhã, melhor fazer, não corre o risco de machucar, de passar alguma doença pra alguém que a gente se importa, tá? E se a gente tiver qualquer coisa, a gente tiver vacilado e pego, tratar o quanto antes, que aí a gente consegue ter uma vida tranquila, ok, gente? Vamos seguindo. Exemplos, tá, gente? Isso daqui que eu tô trazendo são apenas exemplos de pautas do movimento LGBT. Quem quiser dar uma lida, só pausar o vídeo. Mas o que eu quero reforçar aqui é que são pautas de movimento LGBT no Brasil e no mundo, tá? Mas uma questão. Algumas dessas coisas estão aí já foram tornadas legais ou proibidas em certos lugares do mundo. E vale reforçar que isso não é uma regra, tá? Tanto os grupos LGBTs quanto os próprios indivíduos LGBTs, eles podem concordar e eles vão concordar e discordar de uma coisa ou de outra. Faz parte, ok? Alguns desses pontos eu vou trabalhar melhor depois. Agora, falando de direitos e criminalização da população LGBT. Aí é uma questão que é mais complicada, né, gente? Uma contextualização histórica. No Ocidente, as primeiras leis anti-homossexuais foram publicadas em 1533 pela Inglaterra. O Buggery Act. Mais uma vez, desculpa a pronúncia, tá, gente? Enfim, qualquer coisa para verificar, principalmente esses termos em inglês, o documento é aqui na descrição. Enfim, tudo isso feito num contexto de plena inquisição, tá, gente? E pouco depois, essas questões também entraram no Código Penal de Portugal. Por sua vez, se espalharam por outros países que impuseram suas colônias. E por aí foi, né, gente? E não parou por aí. Pensando em atualidade, tá? Nos últimos séculos, a perseguição institucional aos LGBTs não pararam, não, tá? No regime nazista de Hitler isso aconteceu. Na União Soviética, na época de Stalin, isso também aconteceu. E pensando agora na atualidade. De acordo com o relatório da ILG, 72 países, ou estados, ou regiões independentes criminalizam indivíduos LGBTs. A maior parte no Oriente Médio, na África e na Europa Oriental. Em 8 desses locais, o Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Sudão, Somália e Nigéria, a legalidade da pena de morte. Gente, é pesado. Em 2 desses países, que são a Somália e a Nigéria, ela foi aplicada em certas províncias, como se fossem estados, tá, gente? Em outros 2, que são o Iraque e a Síria, não é o Estado que aplica. É o grupo terrorista Estado Islâmico, mais especificamente ele não é estatal. Em outros 5 países, são eles Paquistão, Afeganistão, Emirados Árabes Unidos, Catar e Mauritânia. Você tem a pena de morte, ela é aplicada com base na interpretação da Sharia. A Sharia é a lei islâmica. Não quer dizer que ele seja aplicado ou não, mas trazendo essa informação. E vale mencionar que, embora nos últimos anos, nas últimas décadas, venha ocorrendo uma diminuição do número de países que criminalizam as pessoas LGBTs por serem quem são, o próprio relatório traz dados bastante preocupantes, demonstrando que o número de violências contra as pessoas LGBTs no mundo não está diminuindo. Na verdade, em muitos lugares está até aumentando. Tem até o exemplo tanto da Chechênia, onde os homens gays estavam sendo perseguidos, e mais recentemente, isso nem está no estudo, porque isso é bem mais recentemente mesmo, gente, agora, recente, em 2017, a perseguição que vem acontecendo no Egito. Falando agora mais
especificadamente na questão do assassinato de transgêneros. Antes disso, deixa eu só contextualizar vocês sobre uma coisa, tá, meu povo? Falando sobre preconceito contra pessoas LGBTs. Antigamente a gente usava homofobia pra tudo. Preconceito contra sexualidades, contra identidade de gêneros. Atualmente a gente ainda pode encontrar esse termo como leque, como preconceito direcionado a toda a população LGBT. Mas você também vai ver direcionado como apenas crime contra preconceito, contra indivíduos de atração sexual diferente da heterossexual, ou então mais especificamente contra gays e lésbicas, ou apenas contra o preconceito contra gays. Atualmente a gente já tem outros termos para falar de opressões mais específicas. Grupos que vão sofrer além desse preconceito por sexualidade, por outras coisas em conjunto. Vou dar um exemplo: as lésbicas, que a gente pode dizer que elas sofrem lesbofobia. Por que a gente usa também a lesbofobia? Porque como se além da homofobia, elas também sofressem a misoginia. Aí, como se juntam essas duas coisas, e a gente pensa na lesbofobia, ok? Nós também poderíamos pensar em outros casos, como a bifobia, no caso das pessoas sexuais, ou no caso da transfobia para os indivíduos trans. A gente também pode pensar no LGBTfobia para esse conjunto de indivíduos que a sigla abrange. Mas a questão, gente, só para vocês terem em mente, no geral a mídia, principalmente a mídia, ela só vai usar a homofobia para abordar todos os LGBTs. Eu cito os outros que vocês vão ver em veículos mais específicos, ou indivíduos, militantes, pessoas LGBTs abordando. Mas a mídia mesmo, por exemplo, ela vai falar mais só de homofobia, ok? Enfim, no geral, os locais onde é crime ser LGBT não separa-se homofobia, lesbofobia e transfobia. Em outras palavras, eles criminalizam só a homossexualidade ou questões genéricas, tipo sodomia, mas eles fazem isso e, com base nisso, eles punem as pessoas LGBTs no geral. Exceções à parte, porque em alguns desses países você, por exemplo, só vai punir homens, você não vai punir as lésbicas, porque por N questões, você tem até... O machismo é tão forte que você nem reconhece elas como... Muitas vezes você nem reconhece como se duas mulheres em si pudessem fazer sexo, se relacionar. Enfim, é muito preconceito intrínseco na questão. Se alguém se interessar em pesquisar à vontade. Esses dados que a gente traz é da Transgender Europe. Desculpa a pronúncia, gente. É uma ONG que nos traz o dado de que, dentre os países que ela estuda, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Mata mais, inclusive, do que nos países onde ser LGBT é crime. Peculiarmente, isso parece mais chocante ainda quando temos em mente que, segundo os dados do RedTube, o Brasil é um dos países que mais consome pornografia de trans do mundo, tá? Se não, o país que mais consome. É que os dados não são exatamente claros. Falando agora de LGBTfobia no Brasil atualmente, ok? Primeiro vale mencionar que no Brasil a gente não tem a proteção contra crimes baseados em orientação sexual ou identidade de gênero na Constituição Federal. A gente tem até certos avanços em outras questões, mas não temos essa proteção. Porém, algumas constituições estaduais vão trazer isso, que são as de Alagoas, a do Distrito Federal, Brasília, né? Mato Grosso, Pará, Santa Catarina e Sergipe. Como a gente não tem essas leis específicas para combater a LGBTfobia, esse tipo de violência, esse tipo de crime de ódio, né, gente, muitas vezes, acaba sendo registrado principalmente como injúria, discriminação ou agressão. Mas por isso a gente não vai ter dado oficial, dado do governo, ok? Quem vai fazer esse levantamento de número de morte e abordar mais essa questão são os grupos e associações ligadas ao movimento LGBT, ok? E tendo em vista o último relatório, o relatório de 2016
o relatório sobre 2016 do Grupo Gay da Bahia, o GGB, a gente pode afirmar que no Brasil, no ano de 2016, ocorreram 343 mortes causadas tendo como um dos motivos, ou o único motivo, o preconceito contra a sexualidade ou identidade de gênero da vítima. Isso é quase um LGBT assassinado por ódio a cada 25 horas, por puro preconceito, gente. Além disso, tudo indica que em 2017 o número vai ser ainda maior. Até o dia 15 de outubro, e eu digo isso baseado no porque o GGB ele mantém um blog que é atualizado regularmente, trazendo os mortos do ano por LGBTfobia. Em 2017, até o dia 15 de outubro, já foram 315 LGBTs assassinados. Ou, quer dizer, a gente vai ver que também tem héteros, mas enfim, 315 assassinatos motivados por LGBTfobia. Até agora isso segundo os meus cálculos, podem estar errados, tá, gente? Mas o número é 315, um LGBT morto a cada quase 22 horas. Ou seja, não tem pra onde 2017 vai tender a ser um ano bem pior nesse sentido. Agora já olhando mais pro gráfico, gente, mais pra baixo. Em 2016 morreram 172 gays, 144 pessoas trans, 12 lésbicas, 10 bissexuais, 4 héteros. Vocês devem talvez estar estranhando aparecer hétero aí, né? Mas por que eles aparecem? A gente vai ter héteros mortos por LGBTfobia. Sim, gente, não tá errado não. Vocês podem pensar que ele já apareceu na mídia algumas vezes, um pai e um filho que foram confundidos com gay, ou uma mãe e uma filha que foram confundidas com lésbicas. Mas a gente também tem morte de gente hétero que foi consequência de um crime de LGBTfobia, tá? Agora já olhando aqui esse gráfico que traz a faixa etária das vítimas LGBT, como a gente pode perceber, a maior parte dos LGBTs mortos, que nós temos a idade, claro, são jovens, tem de 19 até 30 anos. A minoria é idosa. Agora tá? Nos estados, esses são números concretos, números totais de LGBTs mortos. O estado onde ocorreram mais mortes em 2016 foi São Paulo, depois temos a Bahia, o Rio de Janeiro, Amazonas e Minas Gerais. Agora uns exemplos, tá, gente, de vitórias do movimento LGBT aqui no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, ela despatologizou. O que significa? Significa deixou de considerar doença a homossexualidade. Na época ainda era considerado homossexualismo, mas a gente já não usa mais esse termo à toa. Ele era relacionado à doença, por isso a gente usa homossexualidade, tá, meu povo? Enfim, em 1990, tá? A Organização Mundial de Saúde deixou de considerar a homossexualidade doença em 1990. Mas surpreendentemente, 5 anos antes, o Conselho Federal de Medicina daqui do Brasil, meu povo, já tinha demonstrado já tinha tido uma decisão favorável sobre essa questão. Nesse sentido, a gente até foi pioneiro comparado a eles, 5 anos antes. Temos também a questão da liberdade de orientação sexual do indivíduo. Ela não é garantida assim pela Constituição Federal, mas como eu já disse, nós temos em algumas legislações municipais, estaduais, essa proteção. E vale mencionar a questão do uso da orientação sexual, ou condição, como eu já disse que alguns defendem, para romper a ideia de sexualidade ser uma escolha objetiva que os termos mais antigos traziam como de opção sexual. Ninguém escolhe a sexualidade, ok? Outro ponto é a visibilidade, que eu sei que está longe do seu ideal, tá, meu povo? Mas a gente tem um crescimento, aparecimento de indivíduos e personagens LGBTs sem serem tratados necessariamente como figura de escárnio. E ok. Outro ponto é a questão da união civil e o casamento civil. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal já havia tido uma decisão favorável à união civil. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça autorizou o casamento homoafetivo. Quer dizer, não só autorizou o casamento homoafetivo em si, como a conversão das uniões estáveis em casamentos civis. E em 2008, a cirurgia de redesignação sexual, que a gente popularmente, talvez seja mais fácil vocês entenderem, eu chamar de mudança de sexo, mas o termo mais corretinho é redesignação sexual, do fenótipo
masculino para o feminino, ou seja, de um pênis para uma vagina, passou a ser fornecido pelo Sistema Único de Saúde, enquanto do fenótipo feminino para o masculino, ou seja, de uma vagina para um pênis, passou a ser fornecida em 2010. Ainda assim, infelizmente, a fila muitas vezes pode chegar a mais de 20 anos e só sobre uma fração dos trans interessados. Só que uma coisa que eu tenho que reforçar, gente, nesse momento, nem todo trans tem interesse em fazer essa cirurgia. Como a gente já disse antes, não vai ser o genital que vai definir a sua identidade de gênero, ok? E um último ponto que a gente vai abordar aqui é a questão do nome social, que é aquele usado por pessoas trans, para se identificar, destoando do seu nome civil, que é aquele que está no registro geral. Desde 2009, a gente pode usar o nome social no SUS. Desde 2013, a gente pode usar no Enem. E devido a decisões de níveis municipais, estaduais e federais, ocorre permissibilidade da utilização em certos órgãos, em certas instituições de ensino e em certas empresas estatais, tá? Agora, pensando em alguns dos principais desafios, tá, gente? Não só são esses, mas são alguns dos principais desafios do movimento LGBT. Quando a gente pensa nos principais desafios, principalmente depois de pensar aquele slide lá atrás falando sobre a questão trans, não à toa que eu vou apontar umas coisas bastante relacionadas a eles, especificadamente. Que é a questão da luta pelas pessoas trans terem o direito de exercerem sua identidade de gênero e serem reconhecidas de acordo com a mesma, com ou sem cirurgia de redesignação, a facilitação do processo de alteração do nome e sexo no registro civil, o que atualmente só é conseguido por meio de processos judiciais, onde por vezes os juízes eles fazem requerimentos, eles pedem atestados psicológicos e psiquiátricos, além da necessidade da execução da cirurgia de redesignação sexual. Além disso, tem toda a questão da luta pela despatologização, ou seja, deixar de ser doença, fazer com que a identidade trans deixe de ser reconhecida enquanto doença, tanto pelo Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil, quanto pela Organização Mundial de Saúde. Mas claro, o principal desafio envolvendo a população LGBT é a questão dos crimes de ódio motivados, se não unicamente pelo ódio contra LGBTs, pela LGBTfobia, motivados também por isso. Ou seja, a luta pela criminalização da LGBTfobia. Enfim, meu povo, a apresentação terminando, eu trago esse slide aqui para reforçar a ideia, tá, gente, de que ser LGBT é naturalmente ser uma pessoa que resiste. A gente não pode só existir, o fato da gente existir já é um ato de resistência, principalmente num país tão LGBTfóbico. E que é isso, tá, meu povo? A luta continua. Nessa parte do documento que tá aí embaixo eu vou trazer fontes e por aí vai, tá? Recomendo muito a verificar esse documento que está na descrição do vídeo. E por fim temos os meus contatos. Se vocês tiverem dúvidas ou quaisquer outras questões, pode mandar e-mail, mensagem no Facebook, mensagem no Instagram. Aí tá o meu canal, tem outras coisas também. Enfim, é isso, meu povo, é isso, pessoas, obrigado.